que vai nos abençoar com a palavra. Amados, vamos orar pelo nosso pastor antes de nós sentarmos, assim podemos sentar de uma vez. Amém, pastor? Senhor, obrigada pelo teu servo aqui presente nessa manhã. Obrigada, Pai, porque tu preparaste, Senhor, por meio dele, uma palavra especial para o teu povo. Acreditamos, Senhor, que existe provisão ainda, Senhor. Acreditamos, Senhor, que há azeite na botija para ser derramado, Senhor, por meio da vida do teu filho. E nós queremos preparar os nossos corações agora para que nós possamos receber aquilo que tu preparaste. Ó Deus, que nessa manhã cada coração seja como uma terra fértil, preparada para receber a semente da tua palavra. Pai, usa o teu filho, usa o teu servo, Senhor, dá-lhe graça e unge o Senhor cada vez mais com o óleo fresco da tua unção que vem do alto, para que nós possamos continuar a receber da tua parte aquilo que tu preparaste para o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o teu assento. Eu estou com pena do pregador hoje. Ainda bem que é o pastor Cassiano. Graças a Deus. Deus é bom. Mas, irmãos, eu quero fazer um rápido recado que é importante. Nós estamos a fazer um movimento relativamente ao engajamento das pessoas nos diferentes grupos de trabalho. E queremos fazer esse reforço. Então, o que nós temos hoje ativos enquanto grupos de trabalho são esses que estão em verde, louvor, intercessão, temos o som e iluminação, do qual precisamos de muita gente, estamos a clamar e Deus certamente está a enviar ou a trazer novamente, né? Crianças, protocolo, temos o Doxa, que são os jovens, tá? Temos mídia, que pediram oração, mas só vamos orar por vocês no domingo que vem. Secretaria, onde está o tio Sebastião, e o tio Sebastião precisa de ajuda, tá? Para a secretaria. Temos ali também a parte financeira da igreja, aqueles irmãos que quiserem ajudar, nós estamos a precisar de pessoas. Os adolescentes, essa iniciativa nova, temos as mulheres, e depois temos ali as boas-vindas, que é uma coisa que nós precisamos muito. Diferente daquele trabalho que é feito pelo protocolo, é aquele grupo que vai acompanhar os crentes que chegam à igreja aqueles primeiros 3 meses, até que eles estejam enquadrados numa célula, estejam a seguir um discipulado regular e não fiquem perdidos, né? Ou seja, visitou e ele tem um certo acompanhamento. Então, se você tem vontade, precisamos, porque não temos isso a funcionar ainda e temos que começar. Temos estado a orar para que Deus levante as pessoas. E também a parte de ensino, os irmãos viram aqui o Mário anunciar que vamos fazer discipulado pastoral e temos também o pré-encontro, as escolas. Pela graça de Deus vamos fazer também personalidades restauradas. Posso ouvir um amém da igreja? Nós vamos, temos aí já alguns irmãos que se candidataram, então estamos felizes, mas precisamos de mais pessoas porque nós estamos a orar e a organizar tudo para fazermos. Amém? Quem não sabe onde se enquadrar, eu vou deixar uma orientação lá no grupo da igreja e nós vamos abordá-la. Então, essa orientação vai ajudar os irmãos a verem mais ou menos onde é que podem se enquadrar. Okay? Não é uma sentença, é só uma orientação. Então, o que tem aqui é os tipos de ministério, esses que já estão em funcionamento, louvor, intercessão, por exemplo, e depois uma série de associações que vocês vão poder fazer para perceberem onde é que se enquadram. Que tipo de dons espirituais estão associados a isso. Temos na Bíblia várias listas de dons, em Romanos 12, temos ensinos, misericórdias, serviços, socorros, aquelas pessoas, né, que são chamadas para essa coisa. Temos os dons ministeriais, isso aqui vamos dizer assim, uma solicitação apostólica. Nós associamos todos eles àquilo que são os dons do apóstolo, mestre, pastor. Então tu vais poder se identificar ali. Depois nós trazemos outras coisas que são importantes para facilitar o teu entendimento, que é competências técnicas, talvez tu saibas informática, tenhas habilidades que possas usar. Então essas habilidades também estão ligadas aos ministérios e tal. Essa tabela resumida, eu tenho ela muito mais robusta que eu vou enviar para vocês. E depois tem outros tipos de inteligências também, tá? Algumas pessoas que falam bem, os que são pacientes, são muito bons para serem conselheiros. Obviamente pode não começar aí, nós vamos te orientar até chegar lá. Mas tu já vais conseguir te identificar e ver. Amém? Então, sem mais delongas, isso aqui vai estar disponível. Todos nós vamos servir em algum ministério. Posso ouvir um amém?
Eu estou com essa fé. Posso crer nisso? Não, a lista não tá toda. Tem outros. Aqui é só o exemplo. Tem o Ministério Social muito bem lembrado, que inclusive precisamos de pessoas, ok? Porque tem os trabalhos sociais, as ajudas, as visitas, as pessoas que estão a ser ajudadas pela igreja, uma série de atividades que estão em curso e aqueles que puderem se disponibilizar. Então nós vamos exaustivamente lembrar os irmãos que há espaço, há trabalho e você não pode ficar de fora. Amém? Vem ser igreja conosco. Fala para teus irmãos e diz assim: vem ser igreja conosco. Bom dia, graça e paz. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Pai. É uma alegria poder, junto com você, cultuar ao Deus do universo, amém? E esse tempinho que o pastor estava falando aqui, achei fantástico, porque Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá habilidades, e essas habilidades, elas servem para servir. Esse é o objetivo. Quais habilidades que você tem? Muitas. Talvez você tenha dificuldade de detectar elas. Mas pergunte para as pessoas mais próximas que estão perto de você, 2, 3, 4, e pergunte para elas: quais habilidades que você vê em mim? Certamente ela vai falar para você muitas habilidades. Você vai ficar surpreso. E essas habilidades nós chamamos de dons. E esses dons foram colocados em você para servir pessoas. É interessante que Daniel, ele é tirado do povo de Israel como escravo, ele vai para a Babilônia, ele fica mais 3 anos em formação, e aquela formação não tira ele do propósito, aquela formação não deforma ele, pelo contrário, aquela formação agrega na vida dele para que ele sirva quem? O povo babilônico. A mesma coisa é José. José sai da sua parentela, sai da sua família, vai para o Egito e lá as habilidades dele afloram e ele está ali para servir, para abençoar pessoas. Então, os dons, os 5 ministérios, os dons do Espírito, os dons dados por Deus de presidir, de governança, de misericórdia, esses dons, eles servem para servir. Amém? Diga assim: Deus, obrigado pelas habilidades que o Senhor depositou em mim. E eu quero, com essas habilidades, servir pessoas. E é lá no trabalho que você está, de segunda a sexta-feira, ali você está cultuando a Deus, servindo pessoas. A nossa cabeça muitas vezes faz diferença. Estar na igreja, estar de segunda a sexta lá no trabalho. Não, é tudo uma coisa de só. Isso aí nós chamamos de reino de Deus. É uma coisa só. O reino de Deus, ele precisa vir lá onde você estuda, lá onde você trabalha. A família que está, a família que você tem convivência, seja a sua própria ou a família do teu esposo, não importa. Ali precisa vir o reino de Deus. Amém? E eu quero conversar sobre o reino de Deus. É essa a temática que eu quero tratar nessa manhã. O tema é: venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. Você pode abrir, por gentileza, a sua Bíblia, o seu aplicativo. Venha o teu reino. Eu, minha esposa, minha família, nós viemos para Angola, para a área educacional, e nós temos visto o mover de Deus assim de forma extraordinária, né? Para que a área educacional de Angola fique melhor do que já está. Ela está boa? Está. Mas pode ficar melhor? Pode. Pode ou não pode? Pode.
Então nós viemos, nós nem sabíamos, né? Bem francamente, muita coisa do que íamos fazer, do que ia acontecer. A gente só disse sim, Deus, queremos pegar as nossas habilidades e ofertar ela diante do Senhor. Algumas pessoas até brincam, né? Por que vocês não vão lá para os Estados Unidos? Não, porque Deus nos chamou para Angola. Deus nos chamou para cá, nos chamou para lá. Lá está a prima da minha esposa, está o outro primo, está o irmão dela, mas nós não, nós viemos para Angola. Deus nos chamou para cá. Enquanto Ele não disser para a gente sair daqui, nós não temos como sair, porque quem dirige é Deus. É Ele que dirige. E é tão saudável, é tão gostoso você compreender e ter convicção disso, que é Ele que te leva, é Ele que conduz, é Ele que está à frente da tua vida. Então, quando falamos de reino de Deus, venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E daí segue a oração. Eu quero parar nesse texto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando falamos de reino de Deus, nós estamos falando de algumas palavras-chave. Quais são as palavras-chave que eu percebo fazendo um mapa mental? Rei, povo, governo, ordem, cultura. Quando falamos de reino, tem a ver com cultura. E dentro de cultura, o que tem? Abrindo um pouquinho mais, valores, educação, tradição, ética, moral. Dentro de cultura tem história. Então, reino de Deus tem a ver com todas essas palavras-chave. Jesus, ao nos ensinar essa oração tão conhecida no mundo todo, né, por todas as religiões, é porque naqueles dias que ele estava vivendo, o reino que estava em vigor não estava tão bom assim. Jesus olha para aquele reino e diz: não, esse reino aqui é reino dos homens, que venha o reino de Deus sobre a terra. E você, nas tuas orações, quando você olha ao seu redor, você acha que esse é o reino estabelecido para a gente viver? Não, queridos. Nós não somos dessa terra, não somos desse mundo. Nós precisamos olhar para esse reino e dizer: Senhor, que o teu reino se estabeleça. Eu não aceito do jeito que está. Eu não aceito as tradições. Eu não aceito a cultura, e já vou explicar por quê. Eu não aceito, Senhor, esse modelo de governo que foi instituído. Eu não aceito. Senhor, que venha o seu reino, que ele se estabeleça. Seja feita a sua vontade, porque os homens, naquela época que Jesus estava orando, estavam fazendo a vontade deles. Mas e nesses dias? Está sendo a vontade de quem? De Deus? Ou é a vontade do homem, do próprio homem? Um grande perigo que corremos, irmãos, é de termos sucesso nessa vida terrena e chegar diante de Deus e Ele dizer que Ele não nos conhece. Sabia disso? Podemos ter muito sucesso aqui, ter muitos bens, carros, patrimônio, e chegar diante de Deus mas não era para você ter feito isso. Você construiu o teu reino. Você construiu com a tua vontade, foi os teus desejos que foram colocados. Foi o teu jeitão. Não foi o meu, não. Eu oro, eu estou falando de mim agora, com muito temor. Eu me coloco diante de Deus e digo: Senhor, me ajude a viver o teu reino.
Me ajude, Senhor, a estabelecer a tua vontade, não a minha. Senhor, me livra do mal, de eu ter as ideias e querer implantar ideias humanas, ideias que são minhas. Senhor, eu quero estabelecer o teu reino. Você, muitas vezes, eu e você, podemos criar um reino próprio e fazermos a nossa vontade. Venha e faça a minha vontade. Chegue a mim e desempenhe aquilo que eu quero. O que é legal quando nós vemos um slide desse é que tem espaço para todos no reino de Deus. E o negócio que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, tem espaço para todos? O primeiro processo seletivo está lá em Êxodo, Moisés fazendo um processo seletivo. O RH está estabelecido ali. Interessante que a Bíblia, ela ensina tudo que nós precisamos para viver. Lavar as mãos, está na Bíblia. Saneamento básico, está na Bíblia. Como lidar com situações de doença, de saúde, está na Bíblia. E nós estamos muitas vezes sofrendo por não saber o que está escrito ali, por querer fazer a nossa vontade, e não a vontade que já foi determinada. Para ilustrar um pouco mais, eu quero, o meu primeiro ponto da conversa, os 2 primeiros reis de Israel. Você sabe a história, houve a criação do mundo, houve a queda, houve a redenção, e vai haver a consumação. Amém? Estamos orando pela consumação, o fim dos tempos. Venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Que se estabeleça o teu reino, o fim dos tempos. Então, na criação, Deus cria o homem e o homem faz escolhas. O homem que Deus colocou no jardim, ele dá o poder para o homem. Poder de decisão, poder de escolha, e o homem escolhe sair do jardim. Ele peca, ele erra, e ali no jardim mesmo Deus determina como que seria a redenção. Gênesis capítulo 3, Deus determina já o escape, como que funcionaria. E seguindo a história de forma rápida e dinâmica, Deus escolhe através de um indivíduo, uma pessoa, para estabelecer o governo dele sobre a terra através do povo de Israel. E esse indivíduo é Abraão, e Abraão vai buscar a terra prometida. Um dos seus filhos vem para o Egito, e ali traz toda a sua família para que a fome não dizime, não acabe com o povo. E eles se estabelecem ali por 430 anos e voltam para a terra prometida. E nesse retorno da terra prometida, 40 anos pelo deserto. Por isso que ali no deserto, se não tivesse saneamento básico, eles iam morrer tudo de cólera, não morreriam? Sim ou não? Então tinha ali saneamento básico, está escrito o que deveria fazer com os dejetos, com o lixo do corpo. E o povo sabe o que deveria fazer e faz para prevalecer, para que a saúde prevalecesse. E o texto sagrado diz que Deus queria vir ver o acampamento, queria estar no acampamento, e ele não habitaria em espaço que não tivesse santo, espaço santificado. Não habitaria onde está sujo. É isso que está escrito ali. Então Deus, ele ajuda o homem a ser higiênico, a saber se higienizar, a ter cuidado por onde ele está passando por espaços, né? Ficava uma semana num espaço, um mês no outro espaço, 2 meses no outro, e ali tem uma ordem, uma organização, e passa o tempo, Moisés morre, Josué morre, estabelece-se os juízes, tem 20 juízes
14 juízes, e o último juiz é Samuel, e Samuel estabelece um rei para Israel. Interessante que Samuel fica chateado, entristecido, e ele acha que ele foi rejeitado pelo povo, mas o próprio Deus fala com ele: Samuel, fica tranquilo, acalma o teu coração, porque quem foi rejeitado fui eu, Deus, não foi você. E o povo pede um rei. E até hoje nós temos os reis, presidentes, vice-presidente, e a gente reclama, mas foi nós que pedimos. Foi nós que estabelecemos essa ideia aí. Deus só disse sim, Ele deu ok para a nossa ideia. Assim como Deus não interferiu lá no jardim do Éden, não coma dessa fruta porque você vai sair do jardim. Ele deu o governo para o homem lá no jardim. Sai do jardim, o homem continua tendo o governo da sua vida fora do jardim. Então o primeiro rei foi Saul. E Saul vem da tribo de Benjamim, você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 9. E o que tirou o reinado de Saul? O que tira o reinado de Saul? Aqui que eu quero conversar um pouco com vocês. O modelo mental de Saul era construir o seu reino. Mas a ideia de estabelecer um rei era que o rei continuasse estabelecendo o reino daquele que colocou ele naquela posição. Mas Saul não entendeu isso. Saul queria estabelecer o reino dele. Deus coloca eu e você em posições de governo, sim ou não? Na família, na empresa, em qualquer lugar. E ali você vai estabelecer o reino de quem? De Deus. É para isso que Ele criou você. Você nasceu para estabelecer o reino de Deus. Deus, o que o Senhor quer nessa minha relação conjugal? Deus, o que o Senhor quer nessa minha relação com os meus filhos? Deus, aonde que esses filhos, o que serão deles? Senhor, mostra para mim. Para que eu estabeleça o teu reino, que eu ajude. Olha só, que bênção, que eu possa ajudar o Senhor. Que eu possa contribuir, que eu possa favorecer. Saul fez a vontade própria em detrimento da vontade de Deus. Então, quando falamos de modelo mental, nós estamos falando de cultura. Cultura é modelo mental. O modelo mental de Saul era construir o seu próprio reino. Construir o reino de Saul seria desconstruir o reino de Deus. A pergunta, né? Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Para onde o Senhor tem me estabelecido? Qual é a sua vontade para o meu trabalho? Qual é a sua vontade com esses bens, com esse patrimônio que chegou na minha mão? Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós recebemos, eu tenho um negócio, um bom negócio e sobrou, teve sobra. Essa sobra muitas vezes não é sua. Se você entende que foi Deus que te deu esse negócio, esse trabalho e teve sobra, você vai perguntar a Deus, o que é para eu fazer com essa sobra? Aonde que eu devo depositar essa sobra? Saul, ele representa o tipo de rei que agrada o povo. Você conhece as pessoas, muitas vezes, que são colocadas em posição que agrada o povo. Saul era alto, era imponente, era guerreiro, mas espiritualmente era instável. Espiritualmente ele era instável. Saul, ele se olhava para si e se achava autossuficiente. Ele se bastava, não precisava de apoio, de ajuda. Saul decide sem pedir opinião, sem valorizar Samuel. Samuel era o último sacerdote e tinha um protocolo, tinha uma organização. Irmãos, o mundo é mais espiritual do que a gente imagina. A gente acha que o secular é secular e aqui é sagrado.
mas eu quero dizer para você que tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Amém? Então Saul, ele decide sem pedir opinião. Isto está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Saul faz do reino de Israel, que não era dele, como reinado próprio, poupando os melhores animais, e até o rei Agag, que era um rei que Deus tinha determinado que era para matar, que era para tirar, que não era para ficar. Deus determinou e ele não entendeu, não ouviu a voz de Deus. Saul perde o reinado, perde a sua vida, a vida da sua família, por não ter compreendido que o reino não era dele. Mas vem um outro rei, logo na sequência, que você conhece, nós conhecemos, que é o rei Davi. E o que o texto sagrado diz? Que esse é segundo o meu coração. Esse é segundo o meu coração. Abra por gentileza em Atos capítulo 13, versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Servo fiel, obediente. Então, Saul perde o seu espaço, perde o reinado. Saul entendia que o reinado era dele e não era o reinado de Deus, mas entra Davi, obediente, sincero, reverente, humilde, temente a Deus. Davi escolhe prestar cultos ao soberano Deus. Davi tem um coração de adorador. A cultura de Davi e a cultura de Saul. A cultura de Davi é serviço antes de poder. Foi ungido com 17 anos, mas só com 30 anos entra para reinar. 13 anos de espera. A cultura de Saul buscava glória e controle. A cultura de Davi é o coração sobre a aparência. A cultura de Saul era alto, bonito, elegante. A cultura de Davi era a dependência do Espírito Santo. Saul, ele perde o espírito que estava sobre a vida dele, cai em tormento. A cultura de Davi é de arrependimento e humildade. A cultura de Saul, ele queria receber honra. Saul levantou para si um próprio monumento. Se você quiser ler, está lá em 1 Samuel 15, 12, depois se quiser ler. Ele levanta para si um próprio monumento. Eu me basto. Depois da morte de Davi, quem assume o reinado é Salomão. E aí nós vemos um problema no reinado. Um reinado que estava em aliança, que tinha 40 anos de paz, agora se divide em Reino do Sul e Reino do Norte, aonde tem reis diferentes. 20 reis no norte, 20 reis no sul. Só 8 de todos esses reis são tementes a Deus. Deus que imaginou um povo, através de Abraão, escolheu uma pessoa, através desse homem, queria formar uma nação, um governo terreno, tem todos esses problemas para ir gerindo. A cultura do reino implementada por Davi não foi transmitida, não foi passada, não foi... As outras pessoas que vieram não tinham o coração de Davi. E o ponto 2 que eu quero conversar com você, cultura do reino versus cultura dos homens.
Cultura do reino versus cultura dos homens. Você acredita que todas as culturas estão debaixo da cultura do reino de Deus? Você acredita que Deus é a fonte de todo o conhecimento, de tudo aquilo que você precisa? Deus é a fonte? Então, Deus tem uma cultura e Ele quer estabelecer essa cultura no mundo. Mas Ele libera para que eu e você tenhamos, através dos nossos países, das nossas empresas, das nossas famílias. Eu venho de uma família que tem uma cultura diferente da família da minha esposa. Dá conflito, sim ou não? Muitos conflitos. Quase 25 anos casado, ainda tem conflito, irmãos. Ainda tem conflito. Casamento, dentro de uma casa, duas mentes. Casamento. Duas mentes dentro de uma única casa. É fácil gerir duas mentes diferentes? Não, não é. Por isso que a cultura do reino tem que ser maior. Porque daí eu e ela vamos observar a cultura do reino. E através dessa cultura nós vamos tomar decisões e ter alinhamento. É a cultura do reino que alinha as nossas vidas, os nossos negócios, aquilo que fazemos. Então, a cultura do reino tem que ser maior, ela tem que prevalecer. A cultura de Deus estava no jardim, como Deus via o casamento. Como que Deus via o casamento? Deus colocou duas Evas no jardim? Uma Eva. Então, para Deus, casamento é monogâmico, uma mulher. Senão, ele tinha tirado 3, 4, 5 costelas dele, né? Amém, irmãos? Eu senti um amém mais ou menos aí. Então essa é a visão de Deus para casamento. Qual é a visão de Deus com relação à mulher? Qual é a visão de Deus com relação a trabalho? Qual é a visão de Deus? Tem a tua visão, tem a minha visão, tem a visão do mundo, mas tem a visão de Deus. No que nós cremos? Quais são os fundamentos que dão base para as nossas práticas? É a cultura do reino de Deus ou é a cultura dos homens? Colossenses, vamos abrir por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Os irmãos deram bastante espaço para mim hoje, então vamos abrir a Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Muito bem, está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. A área da educação, ela tem um tripé, que nem aquela câmera ali, ó. Qual é o tripé da área da educação? Filosofia, metodologia e currículo. A filosofia nós não enxergamos, mas ela está lá. É o que os outros pensaram a respeito daquilo que o teu filho recebe na escola. O que os outros pensaram? Quem pensou? O que pensou? Nós não damos tanta importância, só que os nossos filhos estão lá de 20 a 25 horas por semana recebendo aquilo lá. A instrução do professor, segundo os livros que ele acredita, as filosofias que ele entende que é correta. Segundo as orientações que ele recebeu, e ele entende que aquelas orientações são corretas. Então a cultura dos homens, ela inicia com a queda do homem. Logo, essa cultura precisa ser restaurada. A cultura do reino de Deus, essa cultura iniciou na criação da humanidade, mas ela nunca mudou. Sabia? Ela nunca mudou. Por isso que tem pessoas que seguem princípios, mas nem cristãos são. A pessoa não é cristã,
mas ela recebe o benefício do princípio que ela segue. Porque ela segue o princípio que está na cultura do reino. E ela usufrui do benefício de seguir aquele princípio. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo, o povo japonês vive mais de 90 anos. Por que eles vivem tanto? Porque eles seguem princípios de saúde que estão na palavra de Deus. Mas eles não dão mérito à palavra de Deus, mas eles seguem. Receberam essa instrução, essa orientação e seguem. Então, a cultura do reino foi estabelecida quando Deus criou o reino. E a cultura dos homens, na queda, nasceu a partir dali. Cada família, cada indivíduo começou a estabelecer a sua própria cultura. Então, cultura é o quê? É o que eu valorizo. Cultura é para quem eu presto culto. A palavra cultura vem de culto. Para quem você presta culto? Cultura vem da raiz da palavra cultivar, que é plantar. Então, quando nós plantamos arroz, plantamos feijão, nós estamos plantando uma cultura. Cultura de arroz, cultura de feijão, cultura. Então, cultura também tem a ver com crenças, com práticas. Cultura é o que eu e você valorizamos. A cultura do reino de Deus, que estava ali no jardim, aquela ali é a cultura perfeita. E é essa cultura que Jesus vem 2000 anos atrás e tenta estabelecer. Essa cultura que ele tenta estabelecer. A cultura do reino de Deus, tempo é vida. Na cultura dos homens, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Qual cultura que você está? Na cultura do reino de Deus, é dar e receber. Nós vimos aqui no momento de oferta. Dar. Dar e receber. Dar. Na cultura dos homens, é comprar e vender. Eu conheci um missionário, tive o privilégio de conhecer um missionário em Lubango, e ele falou que ele tem uma horta na casa dele, pelo que eu entendi, grande, um espaço bem grande, que ele ganhou dentro da própria Jocum, e diz que tudo que ele planta naquela horta, alho, cebola, alface, couve, ele nunca vendeu, ele sempre doou. Sempre doou. Ele falou que depois de 3 anos, fazendo essa prática constante, ele começou a ver, ele nunca fez isso pensando em receber, mas ele começou a receber. O filho dele ia participar de aula de inglês, não precisava pagar. O professor já dizia, olha, não, nem quero que seu filho pague. Ele ia levar, diz que no posto de gasolina, tinha um posto de gasolina que ele abastecia e não, ele falava, eu ficava até constrangido de abastecer naquele posto, porque toda vez que eu ia lá, eu não precisava pagar. Então, é um entendimento, é uma compreensão. A cultura de Deus é ganha-ganha. A cultura dos homens, eu ganho e você perde. E quando eu ganho ainda, eu saio feliz, como se eu tivesse feito um bom negócio. Cobrei 100 vezes mais em cima, cobrei 10 vezes mais. Tive uma lucratividade assim, mas ele não é teu irmão em Cristo. Vocês não vão habitar no mesmo reino? E quando chegar lá, vai ser fácil olhar um para o outro assim? Como que vai ser olhar para o teu irmão lá? Não, lá não vou lembrar. Ah, irmão. Na cultura do reino de Deus, sexo seguro é casamento.
Na cultura dos homens, sexo seguro é preservativo, é um monte de coisa, menos casamento. Qual cultura que nós seguimos? Na cultura do reino de Deus, o ser humano é a obra-prima criada por Deus. Na cultura dos homens, nós muitas vezes desvalorizamos a mulher, desvalorizamos as crianças, desvalorizamos aqueles que têm menos conhecimento, desvalorizamos raças, desvalorizamos pessoas que têm uma necessidade especial, anda de muleta, anda de cadeira de roda, nós não desvalorizamos. Na cultura do reino de Deus, há equilíbrio, a vida tem propósito e temos a eternidade para viver. Na cultura do reino de Deus, nós somos produtores. Na cultura dos homens, gasto excessivo, curtir a vida. Somos consumidores. Na cultura do reino de Deus, a ordem é herança espiritual, herança acadêmica e herança material. Na cultura dos homens é herança material, herança acadêmica e, por último, a herança espiritual. Mas a Bíblia já disse que desse mundo nós não vamos levar nada. Nada. A Bíblia já disse que aquilo que está na nossa cabeça, dinheiro, ouro, Bitcoin, nós vamos andar lá na eternidade e vai ficar debaixo dos nossos pés. Imagina você andar por ruas de ouro. A ideia bíblica está dizendo que não tem tanto valor assim. Não tem valor. Aquilo que nós valorizamos nesse mundo terreno, no mundo espiritual, reino de Deus, não tem todo esse valor que nós achamos que tem. E perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos relacionamentos por causa do valor que nós damos. Meu último ponto é a cosmovisão do reino. Qual é a cosmovisão do reino de Deus? Quando falamos de realidade, a cosmovisão teísta bíblica, ela é física e também espiritual. Mas quando falamos da secularista, que é uma cosmovisão secular, que a televisão coloca em nós, que o mundo coloca em nós, as filosofias vãs que nós lemos ali, o espiritual muitas vezes nem existe. Quando fala-se de Deus, Deus ele se manifesta na Trindade, ele é soberano. Na cosmovisão secularista, Deus não existe. Você já viu o filme, ou já ouviu falar do filme Deus Está Morto? Sim ou não? É essa a ideia. Essa é a ideia. E tem filosofia, tem filósofos, pensadores por trás desse raciocínio, dessa ideia. Então, quando falamos de cosmovisão, nós estamos falando de visão de mundo. E a visão de mundo faz eu e você estabelecermos o reino de Deus ou estabelecermos o reino dos homens, conforme a visão de mundo que nós temos. A visão de mundo faz com que você, eu e você, a gente haja como Saul ou haja como Davi. A visão que nós temos a respeito da vida vai estabelecer como nós implantamos o reino, se é o reino de Deus ou se é o nosso reino. Numa sociedade que os homens, estou falando geral, Brasil é muito forte isso, numa sociedade onde os homens acreditam serem superiores às mulheres, o que vai perpetuar? A justiça ou a injustiça? A injustiça. Então a cosmovisão, o que você enxerga a respeito dos assuntos mais importantes? Como que você enxerga? Isso vai moldar o seu estilo de pensamento, vai moldar as tuas ações, o teu comportamento. Então, a respeito de aborto,
Como que pensamos? A respeito de pornografia, como que pensamos? Palavrões, muito religioso. Mas o que a Bíblia fala sobre palavrão? Eu tenho que ir lá no texto e daí a gente vai saber se isso é religiosidade ou não. Então, a cosmovisão do reino. Deus é um ser distante ou próximo? A cosmovisão do reino estabelece para mim e para você o que é o ser humano. E se ele tem um destino ou não. E se ele tem destino, ele não vive de forma instintiva. É um ser racional, que pensa, mas não vive por instinto. A cosmovisão faz eu responder o que acontece com o homem após a morte dele. Nós precisamos ter essa resposta, porque o mundo lá fora não tem. A cosmovisão, com relação ao reino de Deus, faz com que uma pessoa ou uma sociedade decida aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então a nossa cosmovisão precisa ser bíblica. Com a cosmovisão bíblica, nós vamos estabelecer a cultura do reino de Deus. Com a cultura do reino de Deus, nós vamos estabelecer o reino de Deus. Vocês estão comigo? Ficou claro? Como fazer com que o reino de Deus venha? Deus, mude a minha visão. Eu não estou enxergando bem. Senhor, eu preciso enxergar melhor esses assuntos. Qual assunto? Os assuntos mais importantes relacionados à vida. Dinheiro é um assunto? Senhor, faz-me ver dinheiro com a tua ótica. Senhor, faz-me ver a educação de filhos com a tua ótica. Porque se eu não enxergar com a tua ótica, eu vou ter problemas. E esses problemas eu poderia não ter. Eu estou tendo porque eu estou colocando a minha cosmovisão. Estou colocando a minha cultura. E daí o teu reino não está sendo estabelecido naquela área, na minha vida, na minha casa. Você quer que o reino de Deus seja estabelecido onde você trabalha? Você quer que o reino de Deus seja estabelecido na sua família? Você quer que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida? Amém? Então nós precisamos orar. Senhor, venha ao teu reino. Mude a minha forma de enxergar. Senhor, me ajude. Pai, eu quero ler a tua palavra e quero compreender. E mais do que compreender, que ela entre no meu coração e que eu pratique a tua palavra. Nós temos que cuidar, porque muitas vezes nós estamos, infelizmente, igual o ímpio lá fora, não crendo mais no sobrenatural. Nós somos o povo que acredita em milagres. Nós somos o povo que acredita naquilo que eu e você não podemos fazer, não temos poder, não temos força, o nosso Deus tem. Então, a nossa cosmovisão precisa, Senhor, estabeleça que o teu Espírito que habita em mim comece a fazer diferença onde eu estiver. O reino de Deus, queridos, nós semeamos no nosso coração. E como que semeamos no coração? Todos os dias, tendo tempo com a palavra de Deus. Todos os dias, ouvindo o que Deus tem para mim e para você. É isso que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Onde o reino de Deus governa a paz, a justiça, a propósito. Onde o homem governa sem Deus, reina confusão, conflito, reina caos. O que nós queremos? Queremos paz, amém? Queremos justiça, queremos propósitos estabelecidos. A presença do reino de Deus dá sentido à minha e à sua vida. Que o reino dele se estabeleça sobre nós. Que a glória dele venha e nós possamos começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Queridos, o governo, nós olhamos muitas vezes para o governo humano, para o governo dos homens. Mas Deus, ele conta com um indivíduo para trazer transformação no governo.
é através do indivíduo, é através das famílias, é através da igreja. Daí sim o governo vai ver diferença. Não é pelo governo, começa no indivíduo. Você pode ficar em pé, por gentileza? Você recebeu essa palavra? Amém? Que você receba ela no seu espírito e que o Espírito de Deus que habita em mim e em você nos ajude a colocá-la em prática todos os dias das nossas vidas. Eu quero convidar você ainda nesse momento a fazer uma oração, selando essa palavra, que ela possa ser levada para a tua semana, para o teu dia a dia, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, ó Deus, de ministração da tua palavra. Pai, obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz. Deus, obrigado porque o Senhor nos ama e há um interesse da parte do Senhor, ó Deus, nas nossas vidas, em quem nós somos. Pai, o mundo prega em ter, mas nós, ó Deus, cristãos, queremos ser. Ser é mais importante do que ter. É ser que vai fazer diferença, Pai, aonde nós formos. Ser honesto, ser fiel, ser humilde. Pai, ajuda-nos a ser. Assim como grandes homens e mulheres de Deus. Pai, ajuda-nos. Sozinhos, ó Deus, nós não vamos atingir, não vamos conseguir. Sozinhos, ó Deus, vai ser pesado demais, vamos nos cansar. Sozinhos, ó Deus, muitas pessoas vão ficar pelo caminho. Pai, nós queremos que o teu reino se estabeleça, que o teu reino venha e comece por mim. Senhor, começa por mim. Pai, Espírito Santo de Deus, que eu possa gerar mudança na minha vida, para que aqueles que estão ao meu redor percebam, ó Pai, o Deus que eu creio, o Deus que eu acredito, o Deus que mudou o meu ser. Pai, eu declaro sobre esses irmãos, pessoas restauradas, famílias restauradas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que a cultura do teu reino se estabeleça sobre as nossas mentes, sobre as nossas ações, para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Fale com ele, querido. Fale com ele agora. Fale com ele. Coloque a tua situação, as tuas necessidades, com relação a essa mensagem, se o Espírito tocou em você, abra o teu coração agora diante do Pai, aquele que ouve as tuas orações, aquele que ouve o teu clamor. Fale com Ele agora.